Olá, meu nome é Ian Freire do Teclado Disléxico e hoje eu vou falar com vocês sobre histórias que se passam em um ambiente só. São raros, não são muito fáceis de achar, mas eles têm um quesinho assim que é gostoso de ver. É engraçado, quando um episódio de uma série acontece em um ambiente só, geralmente confinado, né? Ele se chama um bottle episode. E é muito bacana quando a gente vê isso numa série, porque geralmente a gente vê um microcosmo do que acontece no cinema. O cenário tem que virar um personagem, tem que ser interessante. Se a gente for ver Seinfeld, uma das maiores séries de todos os tempos de comédia, uma sitcom, Jerry Seinfeld diz que ele deve muito do sucesso de Seinfeld para o episódio The Chinese Restaurant, que é na segunda temporada, que se passa inteiramente no salão de espera de um restaurante chinês. It's not fair that people are seated first come, first served. It should be based on who's hungriest. Como eles tiveram que lidar com isso, né? Eles filmaram por questões de espaço mesmo, grana. Kramer não aparece no episódio. E como eles tinham que lidar com as situações, né? George tinha que ter uma história, Elaine tinha que ter uma história, Jerry tinha que ter uma história, tudo confinado num ambiente só, aquilo eleva o patamar da coisa. Se a gente for ver o 8º episódio da segunda temporada de Community, eles brincam até com isso, o Abed, que é um personagem super excêntrico, ele fala, né, a gente tá num bottle episode. Are we going to the puppy parade or not? Because this is starting to feel like a bottle episode. Again with the TV crap. Hey, Meatball. Did you take Annie's pen to make life more like Benny Hill or whatever you do? Abed? I wouldn't do that. I hate bottle episodes. They're wall-to-wall facial expression and emotional nuance. I might as well sit in the corner with a bucket on my head. E é um bottle episode. O episódio se passa inteiramente na sala de estudos. E a sala de estudos, para quem assiste Community, é um personagem. Lockdown! Abed, seal the doors. Nobody leaves until this pen shows up. I don't like this. Yeah, tell it to the pen you might have. Gwynnifer, hi. Yeah, it's me. I can't make it. Well, tell your disappointment to suck it. I'm doing a bottle episode. É muito bacana esse episódio. Community, como uma série inteira, vale muito a pena assistir. Tem seus altos e baixos, mas é muito bacana. O que a gente vê nas séries e que a gente vê no cinema quando é um ambiente só é como usar os recursos de câmera, de plano, de decupagem para contar a história. Porque quando a gente perde a riqueza do cenário, profundidade de campo, muitas vezes a gente perde profundidade porque são ambientes mais claustrofóbicos. Eles tendem a ser claustrofóbicos por natureza. Eles fazem com que o diretor de fotografia e o diretor tenham que usar a cabeça para contar a sua história. Eu vou listar meus 4 filmes de uma locação só, que são os meus prediletos, e um que eu vou fazer a análise mais minuciosa, mas também não vou tentar ser tão longo como eu tenho sido nos vídeos do teclado. Na 4ª posição, é um filme que eu assisti recentemente, assisti hoje para fazer esse vídeo, e acabei gostando muito, que é Buried. Enterrado Vivo, eu acho que é o nome do filme, com Ryan Reynolds. O filme inteiro se passa no caixão em que Ryan Reynolds está enterrado. A gente não sai hora nenhuma. E o filme é tenso, é claustrofóbico, é um pouco demais na direção, acho que ele exagera. Um pouco demais também no roteiro, sentimentalismo. Mas é um ótimo filme para se entrar nesse clima, um ambiente só. Na 3ª posição de filmes com uma locação só, também ele não é inteiramente, há cenas fora, mas tem um lugar no meu coração. Talvez ele nem seja tão bom assim, mas eu adoro ele. Eu acho ele divertido, tem o charme da atuação de Colin Farrell, tem a voz de Kiefer Sutherland. Eu estou falando de Por um Fio. You killed Leon because he was gonna kill me. You killed Leon to protect me. All right? Now in a city where nobody looks out for anybody, you took a stand. I'm your best witness to that. So you want me to trust you to get me out of this? Yes, I do. I want you to trust me. Trust me. Stu, you must think I'm crazy. Pô, eu acho esse filme
uma delícia de assistir. O enredo é meio maluco, não faz tanto sentido assim, um assassino que tá ali pra mostrar os caminhos certos da vida. Mas ei, velho, eu adoro todo aquele clima, ficar preso naquela cabine de telefone. E aí o bicho começa a ficar sério com a posição número 2 dos 4, hein? Eu tenho que dar para... eu fiquei na dúvida nesse aqui, viu, velho? Eu fiquei realmente na dúvida. Mas eu vou dar pra Janela Indiscreta. Rapaz, não dar a Janela Indiscreta o primeiro lugar nessa categoria é difícil. Mas é porque o outro faz o trabalho de uma alocação melhor, eu acho. Ou então é mais inventivo. Ele é o melhor exemplo de voyeurismo que existe. É tenso. A cena final, a luta da cena final com os flashes é talvez a coisa mais engenhosa de fazer uma cena de ação. É Hitchcock, né, velho? Não tem pra onde correr. O cara é o melhor diretor de todos os tempos. E na primeira posição, eu acho que Hitchcock me perdoa porque é ele também. Festim Diabólico. Rapaz, Festim Diabólico, o que é assistir Festim Diabólico? A trama não é também a melhor de Hitchcock, não é. As atuações não são as melhores. Mas a ousadia de fazer aquele filme num ambiente só, como se fosse uma peça, sem corte, a câmera vai andando, a câmera naquela época colorida, o Technicolor tinha que ser era uma câmera parecendo o tamanho de um carro, gente. Certo? As fitas eram imensas, os negativos pra fazer corte, tinha que filmar em 3 negativos ao mesmo tempo. É uma maluquice. E ele fez o cenário se dividir, quando você vê o making off, o cenário tinha que se abrir pra câmera passar. Hitchcock é o cara. Então, era um top 5, né? Eu falei 4, falta um, eu falei que é o primeiro aqui, mas é o seguinte, é porque esse eu vou falar um pouco mais profundamente. E é o meu filme favorito de uma locação só. 12 Homens e uma Sentença, de Sidney Lumet. Eu gosto de dizer o seguinte, o primeiro plano de um filme lembra muito o primeiro parágrafo de uma redação. Ele tem que expor quase que em sua totalidade todas as coisas que você vai trabalhar, todas as ideias que você vai trabalhar. E a abertura de 12 Homens e uma Sentença é um primor porque ela faz isso perfeitamente. É incrível. O filme abre com um tilt de baixo para cima da Corte Suprema de Nova York. E lá tem a frase de George Washington: "The due administration of justice is the firmest pillar of good government." Ou seja, vou traduzir aqui, hein? A administração correta da justiça é o pilar de sustentação de um bom governo. E aí, essa frase é linda, maravilhosa, mas ela é uma ideia que George Washington escreveu para o primeiro procurador-geral dos Estados Unidos, certo? Então, a gente tem essa frase e a câmera vai andando pelos corredores da Suprema Corte e a gente vai vendo outros casos que a gente não entende, tipo, alguém saiu comemorando, aí tem um cara com a cara preocupada. Ou seja, a justiça está acontecendo a toda hora. A toda hora a gente está vendo, a gente não está vendo gente morrendo e vivendo de justiça, a nossa justiça, do que a gente diz que é justo. Então esse primeiro plano tira meio que a graça de se passar inteiramente em um ambiente só, mas ela é essencial para a gente entender o que esses 12 jurados vão lutar. É a essência do governo. Quando a gente não tem justiça, a gente está entregue ao caos. Quando eles entram, que são os créditos iniciais, são 9 minutos corridos. Um plano sequência lindo. E a gente vai vendo todos os personagens. Eles vão sendo apresentados naquele plano. A gente vai entendendo quem são eles
e o que eles pensam e como eles agem. Porque uma das coisas bacanas que existe nesse filme, é que não tem um moralismo ferrenho. Ele não tá ali pra dizer tal pessoa é errada, tal pessoa é vilã. Não, a gente é humano e a gente erra e a gente não percebe, e a gente tem preconceito. É assim que a banda toca, a gente é falho. E o trabalho do jurado número 8 é exatamente esse. É como se fosse uma alma só ali. É parte do 8, do jurado número 8, é a nossa consciência. E eu digo mais, o jurado número 8 representa tudo que a gente deveria fazer sempre. Sempre. É nunca acreditar que uma verdade é plena. Tudo está aberto para discussão, aprimoramento e quem sabe evolução, velho. A câmera no começo do filme tende, não é sempre, claro, mas tende a sempre estar acima do ombro ou da cabeça dos personagens, certo? E olhando sempre de cima para baixo. Ou seja, você vê o chão, você tem um ângulo que permite uma visão maior do espaço. Isso te deixa ter um espaço maior e, por consequência, o espaço não é claustrofóbico. E à medida que o filme vai acontecendo, a câmera vai fazendo isso, ó. E perceba que eu estou indo um pouquinho para frente com minha mão. Ela vai, ó, descendo e se aproximando. Ou seja, lá pro final do filme a gente vai ter um ângulo de baixo para cima, perto, em super close. E aí a gente não tem mais espaço, a gente não vê mais o ambiente. E aí a coisa fica claustrofóbica. Que é uma cena no início do filme em que a gente vê quem acha que o menino, o réu, é culpado. Veja um ângulo de cima para baixo e a gente vê todos os 12 jurados. A câmera vira e a gente vê o jurado número 8 levantar a mão, o único a achar que o menino é inocente. Também de cima para baixo. Uma característica que chama a atenção da direção de Sidney Lumet em 12 Homens e uma Sentença é que toda vez que a câmera se movimenta para frente e se aproxima de um personagem, ela já de antemão já está revelando pra gente que algo importante vai acontecer. É o que acontece na cena em que o jurado número 4 revela que ele nasceu num... Nasceu não, desculpe, ele viveu numa favela. Essa cena aqui talvez seja a minha cena predileta do filme. Repare como Sidney Lumet faz 6 planos em uma sequência só, sem corte. A gente tem a primeira com a foto, a segunda com o plano mais aberto, com todos os jurados, a terceira com o jurado número 1 confrontando o jurado número 10. O jurado número 12 chega, tira ele, close nele, plano número 6. A gente já começa a ver como a câmera se aproxima dos personagens. Os espaços estão diminuindo. Claro que vai ter cena aberta depois, mas aos poucos a gente vai perdendo espaço, a gente vai perdendo a capacidade de esticar o braço. Uma outra coisa que eu adoro nesse filme é como ele consegue botar vários personagens em um enquadramento só, de uma forma muito orgânica. Aí na marca de 1 hora, depois que fica bem claro que o jurado número 2 não vai mudar a ideia dele sobre o caso, começa a chover. E o ambiente fica escuro, nublado, né? E a sensação de que eles estão num pequeno inferno aumenta. Eles começam a suar de forma excessiva, as camisas começam a ficar manchadas. Tudo parte de como fazer o clima ficar perfeito para que a gente sinta essa agonia, essa claustrofobia. A próxima cena que eu vou falar é quando já está no final do filme e a câmera já fez esse movimento que eu falei antes. Ela está de baixo para cima e bem perto da cara dos personagens. E o senso de claustrofobia já está no limite.
os nervos dos personagens já estão à flor da pele e a gente já quer levantar e sair. A gente mesmo, o espectador, já quer levantar e sair da sala, mesmo que a gente não esteja lá. E isso só mostra o trabalho primoroso da direção, seja de Sidney Lumet, seja do diretor de fotografia. Quem não assistiu o filme, vá assistir. 12 Homens e uma Sentença é um filmão. E pra quem quiser, o canal ainda é pequeno, não tem muitos comentários nem subscribers, mas quem quiser, comenta aí qual é o seu filme passado em um ambiente só predileto. Pode ser também um episódio de uma série. E é isso. Se você gostou do que você viu, aperte subscribe, aperta o botão de curtir e compartilhe o teclado. Beleza? Até a próxima.